O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, supervisionou uma transformação na política externa americana, priorizando o comércio em vez da ajuda e redirecionando o foco para o hemisfério ocidental. Mas as repercussões foram sentidas em Israel e em todo o Oriente Médio. Quais são os próximos passos daqui para frente? Vamos falar com Tommy Pickett, porta-voz do Departamento de Estado, para saber a visão americana. Bem-vindo ao American View com o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pickett. Obrigado por se juntar a nós. Não faltam assuntos para conversar, mesmo que tenhamos 25 minutos para isso. Então vamos direto ao ponto aqui. O secretário de Estado, Marco Rubio, não parecia ser a pessoa ideal para Trump confiar a política externa. Não era do mundo MAGA e foi rival político. Não exatamente um incendiário, mas muito respeitado em todo o espectro político. Esse cara se firmou e assumiu tanto o cargo de secretário de Estado quanto o de conselheiro de Segurança Nacional. Quer dizer, vamos explicar antes, como ele se tornou tão relevante nessa mudança da política externa, considerando seu histórico nada trumpista. Não sei se concordo com essa caracterização do histórico dele, mas quero destacar que estamos falando da política externa do presidente Trump. O presidente Trump define a política externa e nós a implementamos. E eu sei que o secretário Rubio tem orgulho de fazer parte desse time de primeira, essa equipe de elite que estamos vendo, considerando o que o presidente montou, implementando a agenda do presidente. Então, tudo começa no topo. Começa com a clareza de propósito que o presidente Trump está dando em relação à agenda que ele quer ver, aos princípios que ele quer ver. Depois, vemos a colaboração com a equipe dele para isso acontecer. O secretário Rubio se orgulha de integrar esse time, implementando a política externa do presidente e garantindo sempre que aplica a visão do presidente Trump. O presidente Trump é atípico, e poucos discordariam disso. Ele conduziu a política externa de forma não ortodoxa, o que funcionou bem em alguns pontos. O secretário Rubio está com o vice-presidente Vance, Jared Kushner e Steve Witkoff, com outros para aplicar essa política externa. Quero dizer, sem entrar nessa intriga palaciana. Não temos tempo para tudo isso. Como é definido exatamente o papel do secretário em cada questão? Precisamos lidar com perguntas sobre intrigas no palácio, porque muitos não conseguem diminuir as conquistas. Por isso, há esse foco falso. Há uma equipe que se dá muito bem, conversa sempre e, como destaquei, está implementando a visão do presidente Trump. O mundo é grande e tem muitos temas que impactam os americanos. E estamos determinados a avançar nossos interesses, sempre que pudermos, com a maior frequência possível. Acho que, ao citar a falta de ortodoxia, ou a natureza não típica, como você disse, sobre esta presidência, acho que isso se resume a um simples princípio de bom senso. Os países agem conforme seus interesses nacionais, e os Estados Unidos vão promover os nossos interesses nacionais. Isso parece bom senso. Por muito tempo, talvez isso não fosse típico, mas agora é. É assim que estamos lidando com isso. E o secretário fala sobre isso com bastante frequência. Isso não significa que não possamos colaborar com outras nações. Na verdade, é o oposto. Ter clareza sobre seus interesses permite cooperar com outras nações quando eles se alinham. E quando seus interesses não coincidem, você deixa isso claro. Vamos encontrar uma maneira de superar isso. Vamos encontrar uma forma de lidar com isso. Vamos encontrar um caminho para seguir em frente. Na verdade, isso facilita ainda mais a implementação. Então você mencionou todos os integrantes da equipe do presidente Trump, ou muitos dos integrantes da equipe do presidente Trump, quando se trata de política externa. É realmente, como eu disse, equipe principal de política externa. Pessoas ao redor do mundo trabalham juntas em sintonia para implementar a agenda do presidente. Vamos falar sobre a implementação da agenda do presidente, especialmente em relação a Israel. Alguns críticos dizem que Israel controla a política externa dos Estados Unidos, enquanto outros em Israel afirmam que Trump dita ordens para Netanyahu. Isso realmente depende do seu ponto de vista. Quer dizer, este tem sido um momento realmente sensível nas relações entre os Estados Unidos e Israel, especialmente com a falta de apoio dos democratas crescendo agora, especialmente agora com algumas alas do Partido Republicano também deixando de apoiar. Como o secretário e o Departamento de Estado estão gerenciando esse relacionamento atualmente? Israel segue sendo um forte parceiro dos Estados Unidos. Aqui vemos o presidente Trump identificando, implementando e promovendo os interesses americanos, colaborando com outros países quando há alinhamento. Como disse, trabalhamos juntos nessas questões. Ninguém pode duvidar do forte relacionamento que temos com Israel e outros países da região. Relações muito sólidas. Vemos um presidente que fez e está cumprindo várias promessas, como transferir a embaixada para Jerusalém, reconhecendo-a como capital. Vemos o presidente justamente hoje, novamente, falando dos acordos de Abraão, a histórica iniciativa,
mais uma vez, com a abordagem atípica do presidente. Isso só aconteceu graças à liderança do presidente nos acordos de Abraão. E acho que estamos vendo o presidente continuar a falar sobre isso. Ele realmente continua falando sobre isso, inclusive buscando expandir os acordos de Abraão. O essencial é que isso faz referência à visita do presidente à região, onde mencionou uma era de ouro para o Oriente Médio, objetivo do presidente. E isso não é controverso, ou pelo menos não deveria ser. Paz, prosperidade, soberania. É isso que o presidente quer ver em tantas dessas relações, e ele tomou medidas concretas para que isso aconteça. Vamos focar no Oriente Médio, já que você mencionou os acordos de Abraão. O presidente Trump mencionou na reunião com o presidente Aoun do Líbano esta semana, ele quer que o Líbano integre os acordos de Abraão e seja importante no futuro. Ainda há um longo caminho, mas o secretário Rubio liderou a implementação desse quadro trilateral entre Estados Unidos, Israel e Líbano, buscando erradicar o Hezbollah do sul do Líbano e encontrar uma solução para uma paz duradoura entre Israel e Líbano. Quando alguém assume as rédeas, isso significa que essa pessoa está se arriscando essencialmente. O secretário Rubio tem confiança, dada a dificuldade de erradicar o Hezbollah do sul do Líbano, de que esse mecanismo pode ser bem sucedido. Nós vimos um progresso histórico. Ninguém está minimizando os desafios que temos pela frente, e eu certamente não estou fazendo isso aqui. Mas nós já vimos um progresso histórico. As conversas de mais alto nível desse tipo em décadas entre representantes do governo do Líbano e do governo de Israel. Os Estados Unidos têm focado desde o início em abrir espaço para conversas de boa-fé, discussões de boa-fé acontecerem. E vimos essas conversas acontecerem. Vemos o lançamento das primeiras zonas piloto, que são a implementação desse marco sob a coordenação do Grupo de Coordenação Trilateral, que foi anunciado como parte desse marco. Então, ninguém está minimizando os desafios que temos pela frente. Absolutamente ninguém. Mas já fizemos avanços históricos. Estamos continuando a fazer esse progresso histórico. O passo mais recente foi a reunião que você citou no Salão Oval com o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Líbano. Então, estamos continuando a fazer esse progresso. Estamos ansiosos para continuar fazendo esse progresso, mas estamos muito atentos a isso e temos muita clareza sobre os objetivos. Novamente, quando mencionei antes paz, prosperidade e soberania, isso é muito aplicável a essa situação. A segurança de Israel, a soberania do governo do Líbano. Esses princípios são pontos em que as partes aqui concordam. Estamos tomando medidas para desmantelar a infraestrutura terrorista, assegurando a segurança de Israel e a soberania do governo do Líbano. Sim, quero perguntar por que foram aplicadas sanções há 3 ou 4 semanas a líderes das Forças Armadas libanesas ligados ao partido aliado ao Hezbollah. Houve cortes orçamentários sugeridos pela Casa Branca em relação às Forças Armadas libanesas. Trump disse em uma reunião que acha que as Forças Armadas libanesas podem ser autossuficientes, mas não estou citando suas palavras exatas, que eles podem dar conta do recado. Essas mensagens são meio conflitantes. Ele considera as Forças Armadas libanesas respeitáveis e credíveis a ponto de se aliarem a Israel e cumprirem a missão? Bem, eu não necessariamente aceito essa premissa. Aquelas sanções foram baseadas, de fato, naqueles indivíduos que se envolveram em comportamentos que minaram a soberania do governo do Líbano. Foi um sinal claro, não importa seu setor. Se participar dessas atividades, você corre o risco de ser sancionado. Essas sanções também envolviam o embaixador indicado do Irã, declarado persona não grata pelo governo do Líbano, mas que mesmo assim não deixou o país. As sanções tinham esse propósito claro e faziam parte de uma estratégia para apoiar e fortalecer o governo libanês. Era sobre isso que tratavam. E vamos ver medidas crescentes, como o secretário já discutiu, como o presidente já discutiu, para melhorar as capacidades do governo libanês, para que possamos ver um governo libanês soberano sobre esse território, com o governo libanês sendo o legítimo representante do povo libanês. Sim, o presidente e o secretário buscaram fortalecer as instituições libanesas para que voltem a funcionar, sejam credíveis e operem normalmente. O mesmo método, essencialmente, que vimos na Síria, apoiando o governo de Al-Shara, fazendo a economia funcionar e suspendendo sanções. Houve algo que se tirou disso? Quer dizer, não são situações idênticas, mas há algo do sucesso em reativar o governo sírio que o Departamento de Estado possa aplicar ao Líbano? São duas situações diferentes, então as respostas também são. O que vemos nas conversas entre os governos de Israel e Líbano é um diálogo entre as duas nações para encontrar o melhor caminho para garantir a segurança. Prosperidade e soberania. Estamos vendo essas discussões. Na Síria, tratamos de medidas como suspender algumas sanções e incentivar investimentos no país.
Recentemente, houve um anúncio entre Síria e Iraque, por exemplo, sobre um duto que vai impulsionar esses esforços. E acho que parte do que também estamos vendo aqui é que temos na Síria um exemplo onde, antes do governo atual estar no poder, um regime que dificultava nossa luta contra o terrorismo e o ISIS, por exemplo. Agora temos um parceiro contra o ISIS, o que já é uma mudança histórica na região. O presidente deixou claro que quer dar à Síria a chance de alcançar a grandeza. Ninguém minimiza o desafio à frente, mas o presidente deixou claro que quer dar à Síria chance de alcançar a grandeza. Ele aplaudiu muitas das ações que vimos sendo tomadas na Síria para alcançar esses objetivos. E continuamos tomando medidas para apoiar a Síria, da maneira que pudermos, para alcançar esses objetivos de uma Síria estável, que esteja em paz consigo mesma e em paz com seus vizinhos. Israel, obviamente, tem. Isso é até um eufemismo. Israel tem preocupações de segurança na região em relação à Síria. Sobre o Líbano, preocupações de segurança às vezes atrapalham o presidente Trump e o secretário Rubio a implementar o caminho que consideram melhor, mais rápido ou eficaz daqui em diante. Essas conversas são de vai e vem, e às vezes ouvimos o presidente comentar essas conversas aqui. O quanto das preocupações de segurança de Israel, o departamento, o secretário e, aliás, o presidente levam em consideração. Quero dizer, como isso é equilibrado com o cumprimento da missão que esta administração quer realizar? Bem, veja, nós temos conversas frequentemente, o tempo todo, com nossos parceiros israelenses. Isso faz parte do que é uma boa parceria, ter essas conversas. Vimos o presidente discutir isso, como você mencionou. Não vou acrescentar nada à forma como ele descreveu essas conversas, nem detalhar conversas diplomáticas privadas. Mas, novamente, vou repetir isso porque é muito importante. O fato de que nossos princípios aqui são segurança, soberania, prosperidade. Acreditamos que essas coisas são totalmente alcançáveis. E é por isso que queremos criar espaço para que essas conversas aconteçam. É por isso que isso é tão importante. Quando se trata do Líbano, por exemplo, o governo do Líbano e o de Israel estão dialogando sobre próximos passos para garantir segurança. Estamos vendo o desmantelamento da infraestrutura terrorista, o que traria mais segurança para Israel. Então, os Estados Unidos, é claro, estão focados em promover nossos interesses nacionais aqui. Mas esses interesses passam pela paz e pela prosperidade da região. Sobre a viagem do presidente à região e a era de ouro do Oriente Médio, acreditamos que isso é totalmente possível. Baseando-se nesses princípios, tudo começa com conversas e reunindo as pessoas. Isso começa dando aos países a capacidade de construir a infraestrutura e as instituições necessárias para garantir que sejam soberanos sobre seus territórios, que estejam em paz consigo mesmos. Estamos desmantelando essa infraestrutura terrorista para garantir que vejamos essa segurança, essa paz e prosperidade. Você citou a viagem do presidente à região, porém o secretário esteve lá mais recentemente durante o breve cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã durante a vigência do Memorando de Entendimento. E alguns analistas viram essa viagem como uma tentativa dele de aliviar as preocupações e de amenizar algumas das frustrações dos aliados dos Estados Unidos no Golfo quanto à disposição dos Estados Unidos de defendê-los caso o Irã volte a atacar. Sobre o desenrolar real da guerra, qual foi o propósito e qual foi o resultado dessa viagem do secretário Rubio? Agradecemos aos aliados e parceiros do Golfo pela coragem, resiliência, liderança e apoio aos Estados Unidos diante dos ataques iranianos. Houve algum desgaste? Há algum atrito entre os Estados Unidos e aliados do Golfo? Essa forte parceria com nossos aliados e parceiros. Todos concordam que o regime iraniano não pode ter arma nuclear. Houve, por exemplo, uma forte declaração conjunta do CCG, que declarou claramente seus princípios, inclusive sobre o Estreito de Hormuz, seja em relação ao regime iraniano, seja em relação a uma série de questões. Estamos vendo uma parceria fortalecida entre os Estados Unidos e nossos aliados e parceiros do Golfo. E realmente, o objetivo dessa viagem, um dos principais objetivos dessa viagem, além de participar do G, o CCG e discutir questões com nossos colegas, foi agradecer aos países que enfrentaram tantos ataques do regime iraniano, agradecer pela coragem deles, pela resiliência deles, pelo apoio deles. Vemos novamente unanimidade sobre o princípio de que o regime iraniano não pode ter arma nuclear. Fundamentalmente, a paz no Oriente Médio é inviável se o regime iraniano tiver arma nuclear, como afirmaram claramente o presidente e o secretário. E o que estamos vendo com o secretário indo para a região do Golfo foi para garantir que estamos reafirmando e também agradecendo aos nossos aliados e parceiros pelo apoio e liderança que eles demonstraram. Então, de um ponto de vista estratégico, aqui você tem a região unida contra um inimigo comum. Quero dizer, até o governo libanês aqui quer o Irã fora do país. Neste momento, você analisa toda a situação.
O avanço dos acordos de Abraão é uma das perspectivas. Mas como esta administração, como o Departamento de Estado, lida com essa situação em que todo mundo quer que esse regime acabe? E usar isso para construir uma vantagem de longo prazo, uma estratégia de longo prazo, uma missão de longo prazo aqui. Primeiro, o principal objetivo é impedir que o regime iraniano obtenha arma nuclear. Isso é uma ameaça inaceitável para a região, para os Estados Unidos, para o mundo. Isso não deve acontecer. E o presidente afirmou isso claramente várias vezes. As medidas do presidente sobre o regime iraniano já tornaram a região e o mundo mais seguros. A Operação Martelo Minute, obliterando aqueles locais nucleares, Operação Fúria Épica, dizimando as capacidades militares convencionais do regime iraniano. Recentemente, houve um memorando de entendimento que o regime iraniano quebrou, levando o presidente a agir. Essas foram as ações dos últimos dias. O presidente já torna a região, o mundo e os Estados Unidos mais seguros com suas ações. Esse é o objetivo principal aqui. Claro, o presidente não esconde que quer ver uma expansão dos acordos de Abraão. Ele quer ver essa paz e prosperidade. E também o aumento do investimento econômico que estamos vendo ao longo desta administração. Trilhões de dólares em novos investimentos entre os Estados Unidos e nossos parceiros no Oriente Médio. Trilhões de dólares. Essa parceria econômica traz benefícios e gera muitos empregos para os americanos. Também traz benefícios para a região. Esse investimento econômico é fundamental para a forma como o próprio presidente descreveu sua abordagem em relação à política externa. O fato de que a economia é fundamental. Essas relações comerciais são tão importantes, esse relacionamento comercial equilibrado e o investimento são essenciais para melhorar as relações, fortalecer os laços, mas também tornar possível a segurança e a prosperidade. Vamos falar sobre isso. O componente econômico, como você mencionou, tem sido central em vários acordos bilaterais e multilaterais desta administração, tanto no Golfo quanto em Israel. Em relação às oportunidades ali, vimos os acordos assinados quando o líder do Catar veio, quando o líder da Arábia Saudita veio, etc. O quê? O que ainda resta? Bem, há muito mais que pode ser feito. Ainda há avanço em direção à implementação de muitos desses acordos. Continuamos vendo novos acordos sendo assinados e debatidos, não apenas no Oriente Médio, mas no mundo todo. O investimento nos Estados Unidos e a prosperidade econômica da região são o que vai impulsionar essa era de ouro, movimentando trilhões de dólares. Uma quantia inédita. Sempre que o presidente fala ao telefone ou visita a região, retorna com resultados, com um acordo de investimento que beneficiará ambos os países. As discussões ainda estão em andamento. Estamos fortalecendo nossa relação econômica com parceiros e aliados no Oriente Médio. E isso, novamente, continua sendo uma parte fundamental desse relacionamento. Ainda faz parte do plano para Gaza? Bem, veja, o plano para Gaza, novamente, isso e é isso. Cada uma dessas coisas, na verdade, tem como objetivo fundamental a paz e a prosperidade. Isso mostra a consistência da visão do presidente sobre Gaza. Fomos claros ao afirmar que estamos implementando seu plano de paz para Gaza. O importante nisso é que tudo isso depende da desmilitarização do Hamas. O presidente e secretário disseram isso desde o início. Tudo depende disso. O Conselho de Paz anunciou diversas iniciativas nos últimos meses para implementar o plano do presidente. No Departamento de Estado, seguimos comprometidos com esse plano de paz e sua implementação. Fazer a paz é difícil. O presidente, ele assumiu com o objetivo de acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia em um dia. Ele conseguiu conter conflitos ao redor do mundo, mas ainda restam algumas faíscas. Esta administração já conseguiu entender e agora está planejando a resolução desses conflitos a longo prazo? Porque este é um presidente que quer as coisas feitas agora. Ele quer as coisas feitas para ontem, mas a construção da paz não funciona assim. Esta administração está comprometida a longo prazo em Gaza ou no Líbano, e por aí vai. Devido à liderança do presidente, alcançamos conquistas como as relacionadas a Gaza. A libertação dos reféns, algo que muitos consideravam impossível, mas tornou-se possível graças à liderança do presidente Trump e seu empenho. A união de várias nações com o objetivo de buscar paz e prosperidade para o povo de Israel e de Gaza. Isso depende da desmilitarização do Hamas. Seguimos implementando os acordos, mas é importante destacar a liderança do presidente. Se você observar acordos de paz no mundo, foi o que atraiu as pessoas à mesa. Reuniu as pessoas e realizou feitos considerados impossíveis. Claro, como disse com Líbano e Síria, não estamos minimizando os desafios à nossa frente. Somos muito claros quanto a isso. O presidente e o secretário têm plena consciência disso. Seguimos comprometidos com a implementação dos acordos de paz e, ao observar violações, o presidente, o secretário e outros já as apontaram.
Vamos agir de acordo para garantir que as partes envolvidas nesses acordos cumpram o que foi estabelecido. Então, é claro, estamos dedicados à implementação desses acordos de paz. Mas isso só foi possível, e o que foi feito só se tornou possível, por causa da liderança do presidente Trump em tantas áreas ao redor do mundo. Mas também pela coragem desses líderes. Onde a paz é difícil, como você acabou de mencionar, a paz é difícil de alcançar por tantos motivos. Em parte, porque exige coragem para os envolvidos neste conflito dialogarem. Sentar-se diante da pessoa com quem você está em conflito, ou, de forma indireta, ter essas conversas com pessoas com quem você está em conflito e chegar a esses acordos de paz. Então, nós aplaudimos a coragem daqueles que deram um passo à frente, que se engajaram nessas conversas. Os Estados Unidos, sob Trump, seguem comprometidos em implementar esses acordos de paz e resolver conflitos. Embora esta administração certamente tenha mantido uma presença, e talvez até mais do que isso, no Oriente Médio, durante o conflito com o Irã, houve um foco renovado no hemisfério ocidental. Esse tem sido um objetivo declarado da administração. Precisamos cuidar das coisas que estão mais próximas de casa. Estamos vendo isso agora, especificamente com Cuba. E um relatório que foi divulgado nos últimos dias indica que houve coordenação entre certas organizações, grupos de defesa e grupos ativistas nos Estados Unidos e o governo cubano. Entre eles, os socialistas democráticos da América claramente não são favoráveis a Israel. E Code Pink, outra organização, obviamente não é aliada de Israel. Existe alguma ligação aqui, de alguma forma, entre o que o governo cubano está tentando implementar em casa e na região e o que acontece lá fora no mundo em geral? Então, acho que a melhor maneira de responder a isso é falar sobre a reunião ministerial que acabou de acontecer na semana passada, a reunião ministerial sobre o aumento do terrorismo político, especificamente o terrorismo de extrema esquerda. Nos Estados Unidos, estamos vendo o terrorismo de extrema esquerda ser responsável por mais ataques e conspirações anti-governo do que qualquer outro grupo ideológico em 2025. Na Europa, o terrorismo de extrema esquerda tem o mesmo número de ataques que grupos jihadistas, mostrando sua dimensão. Cuba, como o secretário mencionou e o relatório indica, apoia esse extremismo de esquerda responsável pelo aumento da violência. E nos Estados Unidos, temos sérias preocupações com a rede, a campanha de influência e espionagem que o regime cubano implementou por décadas e ainda mantém nos Estados Unidos da América. Esse relatório citou as fontes de forma transparente para mostrar ao povo americano. Aqui estão as evidências que vocês podem ver com seus próprios olhos. Muito disso é público. Muitos desses grupos têm orgulho, surpreendentemente, de sua ligação com o regime cubano. Eles mesmos dizem isso. Então, isso é expor os fatos e contar a história. Quando falamos de terrorismo de extrema esquerda, como já citado pelo secretário, há uma convergência entre diferentes tipos de terrorismo e conexões crescentes, como com grupos terroristas apoiados pelo Irã e grupos extremistas de esquerda. Estamos vendo uma convergência aqui, onde estamos observando ligações cada vez maiores, possíveis motivações crescentes para planos terroristas. Mas, fundamentalmente, isso tem sido um ponto cego na forma como abordamos o contra-terrorismo. Esta administração quer resolver esse ponto cego para melhorar o combate a grupos terroristas de extrema esquerda, mas também para garantir que tenhamos uma estratégia abrangente de contra-terrorismo que proteja o povo americano e também nossos aliados e parceiros. 65. Mais de 65 países participaram desse encontro ministerial, incluindo Israel, além de tantos outros aliados e parceiros. O secretário Rubio mencionou nesse encontro ministerial sobre o ponto cego, mas também trouxe estatísticas relacionadas ao terrorismo jihadista. E a premissa básica, não estou citando literalmente, mas a premissa básica é que esse era um problema realmente grave há 15 ou 20 anos atrás. Certamente não desapareceu, mas as estatísticas mostram que diminuiu, pelo menos para um ponto que não é aceitável, mas é administrável. Agora, esse outro tipo de terrorismo precisa ser enfrentado. Eu evito falar de sentimentos, mas por que o terrorismo jihadista não parece ter diminuído? Vimos o que aconteceu em 7 de outubro, e este governo até sancionou a Irmandade Muçulmana e vários ramos. Quero dizer, não parece ser assim. Seguimos levando esse problema muito a sério. Você citou as sanções que aplicamos. Seguimos atuando com aliados e parceiros contra grupos terroristas apoiados pelo Irã. Mantemos uma campanha de pressão máxima sobre o regime iraniano para impedir que eles tenham recursos para bancar tantos grupos terroristas apoiados pelo Irã no mundo todo. Levamos isso muito a sério. O que o secretário estava discutindo eram as ferramentas de contra-terrorismo que temos. Isso não significa que a ameaça desapareça, mas significa que temos ferramentas de contra-terrorismo que, em muitos casos, conseguiram impedir ataques com sucesso ao redor do mundo. Devemos reconhecer as ferramentas bem-sucedidas, que enfrentemos os pontos cegos, e que continuemos a desenvolver as ferramentas para garantir que estamos lidando com as ameaças à medida que elas continuam evoluindo.
E foi sobre isso que o secretário estava falando. O fato de que somos capazes de enfrentar ameaças terroristas. Podemos trabalhar juntos para enfrentar essas ameaças terroristas. E certamente, continuamos a combater o terrorismo jihadista. Com certeza, continuamos fazendo isso. Isso continua sendo uma prioridade alta. Faz parte da estratégia de segurança nacional, especialmente sobre esse tipo de terrorismo. Mas nós temos ferramentas aqui que podemos aprimorar ainda mais. Temos um histórico de cooperação internacional para enfrentar essa ameaça. E o ponto que o secretário estava enfatizando de forma muito contundente era que precisamos continuar a fortalecer essa cooperação. Devemos rever o passado e identificar o que deu certo, corrigir o que não funcionou e garantir que estamos trabalhando juntos para manter todos nós seguros. Temos cerca de 20 segundos. Então vou ter que ser breve. Rubio vai disputar a presidência? Não vou responder essa pergunta. Sou porta-voz do Departamento de Estado. Vou deixar por isso mesmo. Teremos que buscar uma resposta nos próximos meses e anos. Muito obrigado, Tommy Bigot, porta-voz do Departamento de Estado, por conversar conosco. Agradecemos muito. Obrigado por me receberem. Voltaremos a conversar com você no próximo American View.